Felipe Neto vai ser o próximo a ser preso nas investigações contra as bets e as casas de apostas ilegais? É isso que eu vou responder para você hoje nesse vídeo, que é uma sequência do meu vídeo de ontem sobre a decisão da Justiça de Pernambuco que mandou prender o cantor sertanejo Gustavo Lima. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois a minha análise jurídica completa do caso Gustavo Lima. Mas agora fica aqui comigo porque o Felipe Neto fez uma coisa alguns dias atrás, gente, que na minha visão é uma prova de que ele tá dormindo embaixo da cama, de que ele tá correndo se trancar no armário quando toca a campainha, simplesmente morrendo de medo de ser preso. E eu vou te contar tudo em detalhes. Mas antes, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos e WhatsApp para que a nossa voz conjunta possa chegar cada vez mais longe. E se lembre, aqui é a sua casa. E o que foi que aconteceu então, Deltan? No dia 5 de setembro, há 3 semanas, foi deflagrada a Operação Integration, que prendeu a advogada e influenciadora petista Deolane Bezerra. Mas o que foi que também aconteceu no mesmo dia 5 de setembro, que passou batido para muita gente? O Felipe Neto deu uma entrevista para o UOL, em que ele disse estar arrependido de divulgar casas de apostas e que isso foi o maior erro da vida dele. Vejam só, o Felipe Neto diz isso justamente no dia em que a Deolane é presa por envolvimento em uma organização criminosa com casas de aposta. Bora assistir aqui a um trecho dessa entrevista? Acompanha aí comigo. Eu divulguei casa de aposta. Eu vou corrigir o meu erro, dedicando o dobro da energia e dedicando o dobro daquilo que ganhei para conseguir corrigir o meu erro. Porque eu sei que hoje foi o maior erro da minha vida. Então, assim como eu estou fazendo com casa de aposta, eu faço com os erros que eu cometi em relação à esquerda, em relação ao progressismo, e vou fazer em relação a qualquer outro erro que eu cometa, porque eu vou cometer mais erros. O importante é a gente ter ciência de que a gente tem como corrigir os erros. E é isso que eu busco fazer. Então, de fato, eu vou sempre tentar entender o que está acontecendo de fato e o que é a verdade por trás disso. Nem sempre eu vou chegar nessa resposta, mas eu vou tentar fazer o público ir comigo nessa jornada pela busca. Porque é justamente na busca que a gente descobre o nosso caminho. A gente pode não chegar a lugar nenhum, mas a gente vai trilhar uma jornada. E essa jornada é o que define quem nós somos. E eu quero que as pessoas tenham uma jornada baseada em literatura e não baseada em líderes carismáticos que só gritam. Bom, gente, pronto aí, ó. Felipe Neto, então, tá convidando você para uma jornada para lugar nenhum e que vai definir ao mesmo tempo quem que ele é. Depois de ele ter defendido tanto Lula e a esquerda, eu espero que seja uma jornada para bem longe. Vai, Felipe Neto, vai! Mas guarde essa informação aqui que você acabou de ver. E agora vamos ver uma outra coisa que explica o contexto desse vídeo do Felipe Neto chorando, dizendo que está arrependido, pedindo arrego. Bora agora dar uma olhadinha aqui nesta notícia do UOL que eu vou mostrar para você, ó. Justiça pede para ver contratos de Neymar e Felipe Neto com um site de apostas. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que Neymar, Felipe Neto e outros influenciadores exibam os seus contratos firmados com a empresa de apostas Blaze. Mas não é só isso, segue aqui comigo. O autor da ação, quem acionou Felipe Neto, Neymar, afirma que a Blaze promove ganhos extraordinários nas suas plataformas, com vídeos e divulgações feitas por influenciadores que mostram que a obtenção de uma renda extra colocando dinheiro nos jogos seria algo certo, ou seja, vendem para os apostadores que eles vão ganhar uma renda extra. O homem diz que após assistir a vídeos divulgados por Neymar, Felipe Neto e outros influenciadores, resolveu colocar R$62 mil, as economias de toda a sua vida, para apostar na Blaze. Contudo, ele começou a perder todo o capital investido. Segundo ele, isso era diferente do que era divulgado pelos influenciadores, que pareciam ganhar vultosas quantias de dinheiro lá na plataforma. Então vejam só, gente. Uma das vítimas da Blaze processou Felipe Neto, Neymar e outros influenciadores que fizeram propaganda para essa casa de apostas por ter perdido esse jogador, esse autor da ação contra as celebridades. Ele perdeu mais de R$62 mil do seu patrimônio, todas as suas economias apostando na Blaze. O que ele teria feito depois de ter sido enganado pela propaganda e publicidade enganosa desses influenciadores. E o que o Felipe Neto efetivamente fazia durante a divulgação da Blaze?
o como que ele divulgava a Blaze, senta aí na sua cadeira, porque eu trouxe todos os recibos aqui, eu trouxe as provas e eu vou mostrar para você agora. Então assista esse vídeo aqui comigo do canal do Alan dos Panos, e veja aqui como que o Felipe Neto divulgava a Blaze de verdade. Acompanhe aqui comigo. Antes. Blaze seria uma fraude, um golpe gigantesco para roubar dinheiro de pobre. Eu gostaria muito que alguém me apresentasse provas disso. Eu assisti a uns 30 vídeos diferentes de pessoas acusando a Blaze de coisas. Todos eles repetem as mesmas coisas. É como se houvesse realmente algo orquestrado, algo por trás, meio que manipulando e indicando o que as pessoas devem dizer. Mas em nenhum dos vídeos foi apresentada uma prova contundente de que há fraude dentro do site. Isso parecia algo divertido e vantajoso. Eu falei, bom, existe uma chance ali de eu ganhar, tá precisando fazer um dinheirinho a mais. Uma descoberta proporcionada por um influenciador digital. Figuras renomadas começaram a fazer propaganda e através disso eu falei, vou tentar, né? Abra o olho, porra! Abra o olho! Agradeça a Blaze. Inclusive, é para maiores de 18 anos a Blaze, tá? É um site de jogos e apostas online, onde você entra pra se divertir e ainda pode ganhar uma renda extra. Prestaram atenção? Aí, ó. Inacreditável! Os R$100 viraram R$1.243, tá? Viram isso aí, gente? Olha aí, pessoal. Vocês viram como que ele divulgava a Blaze e nas suas redes sociais, nos seus canais, divulgava como uma forma de alguém ganhar uma renda extra, como se fosse um investimento, uma oportunidade financeira e não uma casa de jogos, em que as chances de você perder são muito maiores do que as de ganhar. Todo mundo que tem um mínimo de conhecimento sobre cassinos e casas de apostas conhece a frase que diz o seguinte: a casa sempre vence, que é uma frase que indica como é difícil em um jogo de azar alguém realmente ganhar dinheiro, porque o mais provável é que a pessoa perca tudo o que ela apostou. Então, pelo que a gente viu, existem provas de que o Felipe Neto de fato divulgava a Blaze como se fosse uma chance de ganhar dinheiro, como se fosse um investimento, o que é uma forma totalmente deturpada, desonesta, maligna de se divulgar um jogo de azar. Mas ainda vai ficar bem pior, eu vou mostrar para você. Mas antes de ficar bem pior, vou mostrar que é pior ainda do que a gente viu até agora. Veja isso aqui, ó. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. 1/3 dos apostadores de bets está endividado e com nome sujo, diz pesquisa. Isso aqui, gente, mostra a realidade brasileira. 1/3 de quem é apostador está endividado e com nome sujo. Isso aqui destrói famílias. Um pastor da minha igreja, presidente da minha igreja, quando estava sendo discutido no Congresso Nacional agora a questão da liberação mais ampla de cassinos, jogos de azar, ele mandou uma mensagem para mim falando: Deltan, quando eram permitidos os bingos, a nossa igreja atendeu uma série de famílias desestruturadas, desgarçadas, que perderam todo o seu patrimônio, que se endividaram por conta do vício nas apostas. E aí a gente tem essa situação em que influenciadores não só divulgam sites de apostas como cassinos, mas que prometem que aquilo vai ser investimento, modo de ganhar dinheiro. Isso é absurdo, isso é surreal. Mas, Deltan, como pode ficar pior ainda do que tudo isso que você mostrou até aqui? No caso da Blaze, quando estourou o escândalo, o que ficou comprovado foi que as pessoas que jogavam, elas não conseguiam sacar o dinheiro, porque a plataforma só autorizava o saque quando a pessoa ganhasse o dobro do que investiu. E mesmo quando a pessoa conseguia ganhar o dobro do que investiu, aí o site da Blaze parava de funcionar, saía do ar, os ganhos sumiam da conta ou começavam então a exigir uma burocracia imensa para pagar o dinheiro, como novos documentos, e os pedidos de ajuda do suporte ficavam sem resposta. Resumindo, mesmo que você ganhasse, a Blaze te impedia de sacar o dinheiro. Ou seja, você só perdia, a Blaze só ganhava. O que é isso? Isso é uma grande fraude, é um estelionato, é um calote. Então não é só uma questão de apostas, era realmente um esquema golpista contra as pessoas. Isso foi objeto de uma reportagem do Fantástico que mostrou isso, que estranhamente não citou Felipe Neto, mesmo ele sendo o maior influenciador dentre todos aqueles que divulgavam a Blaze, com mais de 40 milhões de inscritos só no canal do YouTube dele, o que na época chamou muita atenção das pessoas.
Depois da reportagem do Fantástico, a polícia de São Paulo começou uma grande investigação contra a Blaze e conseguiu bloquear mais de 101 milhões de reais na conta da empresa, mas é possível que esse valor não seja suficiente para indenizar nenhuma parte das vítimas dos golpes da Blaze. E sabe o que é mais interessante? A Blaze, ela não tem representante legal e nem escritório no Brasil. Ei, alô, Alexandre de Moraes, cadê você? A Blaze não tem representante legal nem escritório no Brasil. Cadê o Alexandre de Moraes para expulsar a Blaze? Não se sabe, ele está aqui no Brasil para expulsar sim o X, a Blaze não. Vamos voltar aqui para a matéria para você ver o que mais o autor dessa ação contra o Felipe Neto disse. Importante se acompanhar aqui comigo, olha. Desce aqui comigo, ó. O autor do processo pediu justiça gratuita. Não, peraí, aqui, ó. Um pouquinho mais para baixo, para cima. Calma aí que vamos chegar. Contudo, aqui, ó. Contudo, ele, esse apostador, né, que se inscreveu lá na Blaze, que começou a botar dinheiro na Blaze, ele começou a perder todo o capital investido. Segundo ele, isso era diferente do que foi divulgado pelos influenciadores, que pareciam ganhar vultosas quantias de dinheiro na plataforma. Ele então diz que encontrou vídeos na internet de influenciadores dizendo que ludibriavam os seguidores, porque nos vídeos de divulgação eles mostravam uma conta de treinamento da Blaze. O próprio homem que abriu o processo afirma que conseguiu utilizar essa plataforma de demonstração, a de treinamento, com um vídeo registrado no processo, onde aumentou o investimento fake de 1.000 euros para mais de 1 milhão. Os advogados do Eric apontam que ele se viu movido pelo alto grau de ganho e confiabilidade passado pelos influenciadores, que cederam a sua imagem, afeição e aceitação para gerar nele e no público uma sensação de confiança, uma sensação de satisfação. Foram anexados prints e posts do Neymar, Felipe Neto e de outros para comprovar. Gente, é nesse contexto em que o Felipe Neto passa a ser processado, junto com outros grandes influenciadores, por vítimas do esquema criminoso da Blaze, em que a justiça pede o contato dele com a Blaze, o contrato do Felipe Neto com a Blaze, e em que logo depois uma grande operação da polícia é deflagrada e prende logo um peixe grande, como a Deolane, e agora decreta a prisão de outra grande celebridade, o Gustavo Lima. É ainda nesse contexto que o Felipe Neto finalmente vem a público dizer estar arrependido, que divulgar a casa de apostas foi o pior erro da vida dele, que agora ele quer reparar o erro, quer ajudar a conscientizar as pessoas. Felipe Neto, se você realmente está arrependido e quer reparar o seu erro, por que você não divulga voluntariamente nas suas redes o contrato integral seu com a Blaze? Por que você não mostra o quanto que você ganhou? Por que você não pega o exato valor que você recebeu da Blaze e não dedica para um fundo de apoio às vítimas do crime? Isso sim mostraria um real arrependimento. Assiste aqui comigo a esse vídeo agora que eu vou ter mostrado, o Felipe Neto, com uma choradeira falando do seu arrependimento. É muita fala, é muito blá 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 e é pouca ação. Esse assunto é muito sério e a gente precisa falar a respeito. O maior erro que eu já cometi na minha vida foi ter aceitado divulgar casas de aposta. Um erro que eu não cometerei mais e que eu vou lutar para corrigir. Vocês sabiam que as apostas online, conhecidas como as bets, elas estão arruinando a vida de milhões de brasileiros? O número agora é sério. 7 milhões de pessoas já estão endividadas por causa das bets. 7 milhões. Para a gente ter uma comparação, no Reino Unido, 10% das pessoas que sofrem de vício em jogo acabam tirando a própria vida. A gente não pode deixar o Brasil chegar nesse ponto. Vamos juntos enfrentar esse problema que está afetando tantas famílias brasileiras. A gente precisa fazer essa denúncia. No dia 19 de setembro, às 8 da noite, nós vamos lançar uma série no ICL que vai expor tudo isso. Não perca. Gente, prestou atenção aí nesse vídeo? É muito importante que vocês percebam uma coisa aqui comigo para que vocês não caiam na lábia e no papo furado do Felipe Neto. Ele está colocando essa questão nesse vídeo como se fosse uma questão de respeito, que diz respeito ao mérito dos jogos de azar, ao mérito da questão das apostas, se eles são morais ou não, se eles são bons ou não, se trazem benefícios ou malefícios, se eles deixam as pessoas mais ricas ou endividadas, mas essa não é a discussão em que o Felipe Neto está inserido. E não é a questão que diz respeito ao Felipe Neto. A questão do Felipe Neto é diferente, é dupla. Em primeiro lugar, ele divulgava a Blaze como um investimento,
como um ganho de renda extra, como uma oportunidade financeira, o que é uma maneira desonesta e antiética de divulgar a casa de apostas. Em segundo lugar, a Blaze foi desmascarada não como uma casa de apostas, não como um cassino virtual, mas como uma fraude, como um esquema golpista, como um grande calote. Vejam como o Felipe Neto estava ali no vídeo, tentando controlar a narrativa e o debate público, como se fosse uma questão de discutir se jogos de azar são algo bom ou ruim, algo relacionado a escolhas morais sobre jogos de azar, mas não é disso que nós estamos falando quando nós falamos da Blaze. Porque quando nós falamos da Blaze, nós estamos falando de uma divulgação fraudulenta, enganosa, que iludibriava as pessoas. Nós estamos falando aqui de um esquema criminoso contra apostadores. Então, respondendo à pergunta do começo do vídeo, o Felipe Neto pode ser preso? Bom, a gente tem que analisar agora 2 cenários. Num primeiro cenário, nós temos a Operação Integration, que mandou prender a Deolane, mandou prender o Gustavo Lima. Nós ainda não temos nenhuma informação ou indício de que o Felipe Neto é investigado nessa operação, que investiga a lavagem de dinheiro de jogos ilegais, mas não dá também para descartar que ele possa estar sendo um dos alvos futuros, porque o caso está em sigilo, nós não sabemos ainda o escopo real dessa investigação. Mas considerando o contexto desse último mês e essa verdadeira operação Lava Felipe Neto, que ele tem feito nas suas redes sociais para tentar limpar a sua imagem e se desassociar, se afastar da Blaze, dizendo que ele está arrependido, que foi o maior erro da vida dele, isso, na minha visão, é um indício de que o Felipe Neto está, sim, extremamente preocupado, mas com muito medo de ser preso, seja nessa operação ou seja, então, na investigação da Polícia de São Paulo sobre a Blaze. E por isso, ele pode estar tentando agora se brindar agora com essa gestão de crise da sua imagem. O segundo cenário é essa investigação da Polícia de São Paulo, que já bloqueou mais de 101 milhões de reais das contas da Blaze. Dentro desse segundo cenário, nós podemos especular pelo menos 2 hipóteses. A primeira é de que o Felipe Neto foi realmente apenas contratado para fazer publicidade para a Blaze e que ele não sabia que a empresa era uma fraude, um esquema golpista. E aí ele poderia ser enquadrado no crime do artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor por fazer uma publicidade enganosa, prometer fruto em vez de renda de investimento e não falar que era realmente um jogo de azar. E ele pode ser enquadrado, em razão disso, em alguns crimes que estão lá no Código de Defesa do Consumidor, como o crime do artigo 66. Acompanha aqui comigo, ó. Artigo 66, ó. Fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Isso aí tem uma pena de 3 meses a 1 ano ou multa. Existe ainda a possibilidade de ele ser enquadrado aqui, ó, artigo 67. Ó. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Ou ainda, artigo 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Esses crimes aqui, ó, eles têm penas aqui de 3 meses a 1 ano, 3 meses a 1 ano, 6 meses a 2 anos. São penas no Código Penal, gente, que são penas baixas. Um crime que tem uma pena baixa de menos de 4 anos, nesse caso, não permite nem prisão preventiva da pessoa. Ao contrário do que aconteceu com a Deolane, ao contrário do que aconteceu com o Gustavo Lima, que foram enquadrados em outros crimes mais graves, como organização criminosa, lavagem de dinheiro. E mesmo se ele for condenado aqui por esses crimes, ele não vai cumprir essa pena que você está vendo aí, porque ela vai ser convertida em uma pena alternativa, como prestação de serviços à comunidade, entrega de cestas básicas, indenização das vítimas. Isso se ele não fizer um acordo com o Ministério Público em que ele confessa o crime em troca dele não ser processado. É um acordo que é permitido na nossa lei processual penal. Mas tem uma segunda hipótese ainda, que é a hipótese de que o Felipe Neto não foi só contratado para fazer a publicidade da Blaze, mas que ele eventualmente sabia que a empresa era uma organização criminosa, que dava golpes nas pessoas, e aí a coisa muda de figura. Aí ele pode ser enquadrado tanto nos crimes de estelionato, quanto no crime de organização criminosa e também até no crime de lavagem de dinheiro, a depender das circunstâncias, se de algum modo ele se beneficiava financeiramente a cada vez que alguém perdia dinheiro da Blaze e ele eventualmente lavava esse dinheiro, fazendo dinheiro sujo para oferecer dinheiro limpo, algo que a Polícia de São Paulo certamente deve estar investigando, não só em relação a ele, mas também em relação a todos os demais influencers que foram contratados pela Blaze. Então, o Felipe Neto fazia só publicidade ou ele também estava envolvido, abriu empresas aí dos jogos de apostas, fez sociedades, recebia dinheiro a cada vez que alguém se envolvia nessas apostas? E aí, meu amigo,
Se for essa segunda hipótese da lavagem de dinheiro, da organização criminosa, de crimes mais graves, aí é possível sim que Felipe Neto não só seja preso preventivamente, como que ele pegue uma condenação mais pesada, já que as penas do crime de estelionato são de 1 a 5 anos de prisão, as de lavagem de dinheiro vão de 3 a 10 anos de prisão e as penas da organização criminosa vão de 3 a 8 anos de prisão. E essas penas vão se somar se ele praticou esses vários crimes em conjunto. Meus amigos, a batata, como você vê aí, a batata do Felipe Neto tá assando. E o desespero dele tá grande, você vê por isso essas várias medidas dele aí, que a gente chamaria de greenwashing, né? Lavando a própria reputação, fazendo vídeos, fazendo uma gestão de crise de imagem. Me diz o que você acha que vai acontecer, que eu quero saber a sua opinião. Será que o Felipe Neto vai ser preso? E se ele for preso, será que ele vai continuar na cadeia? Ou ele vai ser solto logo, como aconteceu com a Deolane? Será que o Felipe Neto vai ser blindado pelo sistema por ele ser alguém de esquerda, apoiar o Lula? Eu quero ouvir a sua opinião sobre a justiça, sistema de justiça e o que vai acontecer com o Felipe Neto. Me conta aí nos comentários. Grande abraço e até o próximo vídeo.